Olá, pessoal do sétimo ano, professor Marcelo aqui. Vim passar o conteúdo dessa semana, tá? Essa semana a gente vai falar de uma coisa bem simplesinha, bem legal, bem fácil de se entender, de se compreender, mas que também é muito importante e crucial para a história da arte ou para a arte em si, né? Para quem queira aprender, para quem quer entender um pouquinho mais, tá? Então, ele vai fazer todo sentido sobre o que a gente tem falado ultimamente, tá bom? Eu vou mostrar aqui a minha tela, espero que vocês consigam ver ela de boas, tá? A gente vai falar aí sobre composição visual, tá? Mas antes da gente falar dela, eu só queria contar uma historinha, né? Fazer uma contextualizaçãozinha aqui para vocês, tá? Assim, quando a gente vai sair, quando a gente vai para algum lugar, né? A gente vai para uma festa, a gente é convidado para uma festa. Às vezes as festas elas pedem uma roupa específica, ou não, um casamento, pede um esporte fino, né? Um terno, uma gravata, enfim. Mas quando a gente vai sair à toa, assim, sair por sair, né? E a gente faz o quê? A gente, né, vai tomar banho, vai para o guarda-roupa, que não sei o quê, aí vai lá, vai olhar a roupa que a gente tem, e pensa, eu vou usar essa calça, vou usar essa blusa, vou botar esse sapato, esse tênis, não, vou de chinelo, porque já que eu vou para um shopping, talvez eu vou botar isso aqui, tal, não sei o quê, vou passar o perfume, não sei o quê, que não sei o quê. As meninas vão lá, né, pensa na bolsa, faz a maquiagem, arruma o cabelo, e tem toda essa preocupação, todo esse pensamento prévio para que você possa sair, né, para que você possa ir encontrar os seus amigos e passear, enfim, né. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está compondo um visual para a gente, um visual pessoal, né? A gente está juntando diversos elementos que vai fazer com que a gente saia, se sinta bem e consiga sair na rua, ou ir para alguma festa, ir para algum lugar, certo? Nas artes visuais, né? Na história da arte, né? Acontece a mesma coisa, tá? Quando um artista ele vai produzir uma arte, vai produzir algum trabalho, ele também precisa pensar nos elementos que ele vai usar naquela obra, tá? Ele precisa pensar as cores que ele vai usar, se ele vai usar a cor, ou se ele vai usar o ponto, se ele vai usar uma linha, se ele vai usar uma colagem, enfim. Assim como a gente se veste, né, se preocupa com a forma que a gente se veste, o artista se preocupa com os elementos que ele vai usar. Quais elementos que nós temos aí na arte visual, né? A gente já falou sobre isso. A gente tem aí a linha, o ponto, a textura, a cor, né? A tonalidade e, eu acho que o claro escuro, tá? Então, o claro escuro vai para a tonalidade, mas tem mais um, ali mais para frente a gente vai lembrando, tá? Então, quando o artista ele vai produzir sua arte, ele vai pensar nesses elementos, ele tem esses elementos para ele fazer. Então, aqui ele vai falar, eu quero esse elemento aqui, tem a colagem, né? Enfim. Aí a gente vai, vou fazer uma colagem, por exemplo. Vou fazer um quadro a partir de uma colagem. Eu vou pegar essas imagens mais levadas à forma, né? Tipo um quadrado, um redondo, alguma coisa assim. Vou puxar algumas linhas. Então, ele vai usar vários elementos de composição visual. Isso vai da cabeça dele, né? Por exemplo, um desenhista, ele vai, basicamente, na maioria das vezes, né? A gente está acostumado a ver desenhos que usam mais linhas, né? Que, é claro, a linha, ela estrutura todo o desenho, né? E tem desenhos que apenas usam cor, e tem desenhos aí que usam apenas ponto, né? Vou tentar mostrar aqui, tem alguns desenhos meus aqui que eu uso apenas ponto, né? Que a gente chama de pontilismo e tal. Então, o artista ele vai pensar, ele vai compor essa ideia para criar essa composição visual para o trabalho dele, tá? Então, é um pouco semelhante, é só para fazer essa analogia, para que vocês possam entender que o processo embora, claro, muito diferente, né? Porque o artista tem todo ali um trabalho mais sério, por assim dizer, né? Não quero ser levado a mal nisso, mas ele tem um pensamento completamente diferente, uma motivação,
uma ideia completamente diferente da gente quando a gente veste para sair, né? Mas só para que vocês possam entender que a gente usa, né? A gente pensa na composição, a gente pensa na forma como a gente vai se vestir, assim como o artista, ele pensa também na forma como ele vai trabalhar, tá? Isso aqui é um pouco do que eu estava falando, né? Pois sabe que o artista também, quando produz uma obra, faz exatamente o que a gente faz, né? Ele compõe uma obra de arte. Isto é, ele junta todos os elementos que o satisfazem e eles são necessários para a composição visual. Ele bota ali todos os elementos, mas não necessariamente ele não precisa usar todos esses elementos, tá? Desculpa. Então, essa composição aí, ela pode ser uma pintura, né? Aquilo, tudo que a gente já viu. Uma pintura, uma gravura, uma escultura, um desenho, grafite, cartaz, instalação, arquitetura, e por aí vai, né? Tem aí uma infinidade de coisas que o artista ele pode usar esses elementos, tá? Eu tenho uma imagem aqui, né, de um artista que é do Hamilton, tá? Richard Hamilton. Ele fez essa obra, espero que vocês estejam conseguindo ver de boas aí, né? Que é uma colagem, né? Ele trabalha a partir de colagens, ele estrutura diversas formas, né? Que ele usa aqui, os elementos que ele usa aqui, né? Vamos pontuar. A gente tem formas, a gente tem cor, a gente tem pontilismo, né? A gente tem profundidade, né? E ele acaba usando também um pouco da tonalidade que ele faz, usa um passamento de uma cor para outra, né? Uma cor mais clara, outra uma cor mais escura, né? Então, tem diversos outros elementos aqui que ele pode inserir, mas o trabalho dele é todo baseado na colagem, ele pega formas diferenciadas de outros lugares e ele acrescenta isso na obra dele, formando a própria visão dele sobre isso, né? Isso aqui é só um exemplo, tá, de um artista. Tem um outro aqui, né? Isso aqui é do Keith Haring, ele vai usar aí apenas linhas, pontos e cor, né? Só os elementos que ele vai usar aqui. Ele não vai ser tão extenso e usar diversos outros elementos. Ele poderia usar apenas aqui linha, mas ele usou aí que a gente tem esse serrilhamento aqui das linhas, né? No caso, isso se caracteriza ponto, tá? Então, a gente consegue ver também algumas formas, né? A gente tem aqui círculos, né? Temos formas de corpos humanos que parecem, né? Simulam ser, enfim, aí é uma interpretação de cada um, do que vai ver, do que interessa aqui nesse desenho, nessa obra, mas e ele usa a cor também, que é o amarelo do fundo, tá? Então, ele usa aí, ó, 3 elementos, 4 elementos, né? Tipo, a linha, a cor e a forma. Tá? E o ponto, né? 4 elementos ali que ele vai utilizar nessa obra de arte. A gente tem aqui também esse trabalho esse trabalho aqui, eu esqueci o nome do artista, porque eu sempre me esqueço do nome dos artistas, mas está tudo bem. Ele aqui tem a gente já viu obras dele, tá? A gente já falou. Ele faz essas obras mais abstratas, né? Ele usa aí formas à torta e à direita, né? Temos triângulos, quadrados, linhas, né? Temos a modulação de cores, né? Que a gente fala que é a tonalidade, a gente tem o amarelo mais claro, o amarelo mais escuro, o azul mais claro, o azul mais escuro, né? Então, ele vai usar aí diversos outros elementos para compor essa obra dele, tá? Então, assim, a gente consegue contar mais ou menos quais são esses elementos, tá bom? A gente tem cor, linha, forma, tonalidade. Deixa eu ver se eu acho mais algum. Eu acho que não, tá? E aqui a gente tem uma da Tarsila, né? Que ela usa basicamente a linha e a forma, tá? Aí a tonalidade, né? Que ela tem aí as cores mais fortes, as cores mais claras, né? Como a gente pode ver aqui no verde, no azul, no laranja. E as formas, a gente vê a forma aqui, né? Dessas figuras estranhas, parecidas aí com o Abapuru, né? Um sol atrás, esses cactos, enfim, a gente consegue reconhecer um pouco essas figuras, embora elas estejam de uma forma diferente, né? Sendo representadas de uma forma da visão do artista.
Então, a gente consegue também contar quais são os elementos que compõem essa arte visual aqui, né? Então, a gente tem aí a cor, a tonalidade, cor, tonalidade e só, né? Aí a forma, claro. Eu poderia até falar a linha, né? Porque parece que a linha aqui está bem definida, mas a linha está definida apenas pela cor, né? Então a gente não tem uma linha que separa uma coisa da outra, né? Então a gente talvez não possa dizer que tem a linha ali, tá? Eu tenho uma outra aqui que eu queria passar para vocês, que é sobre essa aqui, porque a textura, ela também é um elemento visual, tá? É, Artistas, eles criam ilusões de toque, né? De sensação do toque. Então, eu trouxe que a gente possa ver um pouco disso. Isso, para mim, pelo menos, passa a ideia de ser líquido, né? De ser algo que se passa a mão, você vai sentir que é líquido, é molhado, e é liso também, e é brilhoso, né? Então, essa pintura aqui, ela é bem ela demonstra um pouco isso, tá? Gente, a composição visual basicamente é isso, tá? É você juntar, você aglutinar diversos elementos ou apenas um elemento para formar uma ideia, uma arte ou um sonho, seja lá o que for, né? Eu tenho um vídeo aqui que eu vou passar, que ele é bem bacaninha, bem didático, ele mostra também algumas artes diferenciadas, que ele mostra pontilhismo e alguma coisa assim. Eu acho interessante vocês assistirem, tá?
Bom, gente, ele diz basicamente o que eu falei, né? Ele falando aí dos elementos que compõem a composição visual. E é isso. Por enquanto é isso. A gente, mais para as outras aulas, a gente vai falar de alguns movimentos artísticos que vão utilizar mais alguns elementos, alguns e outros vão usar outros, tá? Por exemplo, vão usar alguns movimentos artísticos, vão usar mais a cor, o outro vai usar mais a linha, e por aí vai, tá? Mas isso é para outra aula, a gente vê isso mais para frente, tá bom? Gente, pessoal, a aula de hoje é essa. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem e estudem um cadinho, tá? Um abraço e até a próxima aula.